Gente, bom dia na graça de Deus. Vamos tentar aqui fazer, com a graça de Deus, não chover, que tá fechando o tempo aqui, se eu não tiver que sair correndo da praça. Vamos fazer a leitura hoje de Atos 3, a segunda parte, Atos dos Apóstolos, tá uma maravilha, uma benção, recomendo vocês a lerem. Já se inscreva lá no meu canal do YouTube, Comunidade Unida de Cristo, Helena, no YouTube. Mas se você está no YouTube, se inscreva lá no perfil do Facebook Cristã Helena de Almeida. Também tem a página diária, Bíblia Diária, onde eu gravo os vídeos de leitura bíblica, a página Bíblia Diária. Para honra e glória do nome de Jesus, o Senhor vem conosco, nos abençoe, nos ajude a entender, porque sem o Espírito Santo a gente não entende Bíblia. Aprenda isso. Tem um monte de teólogo por aí que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não entende o que ela está dizendo direito. Por quê? Porque se não tiver a revelação do Espírito Santo, não vai entender. Nós precisamos crer no batismo do Espírito Santo, nós precisamos crer nos dons do Espírito Santo. É bíblico, é da nova aliança, é cristão. Vamos lá? Para a glória de Cristo. Então começa assim no Atos 3:13. Eu vou começar assim a leitura. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus. Okay? Então, quando o seu Jesus estava ali morrendo na cruz, é como se ele fosse servo. O seu Jesus, ele é apresentado nos evangelhos como Deus em João, como rei em Mateus, como servo em Marcos, sabia disso? E como filho do homem em Lucas. O Senhor Jesus, ele tem todas essas qualidades. O Evangelho de João fala da divindade dele. O Evangelho de Mateus, que ele como rei de Israel, Messias. O livro de Lucas vai mais para o lado do filho do homem. Mas esse negócio de homem não começou com nós humanos. Quando Deus criou o homem e falou, façamos a nossa imagem e semelhança, então quem é o homem? O homem com H maiúsculo é a própria divindade. Isso aí ninguém vai falar também. Por quê? Porque tem coisas na Bíblia que você tem que entender nas entrelinhas. Então, Deus criou o homem. Façamos o homem conforme nós. Então, ali quando Deus cria o homem terreno, do pó da terra, ele já falou assim, façamos semelhante a nós. Vamos seguir em frente? Então, quando aparece, toda vez que você vê lá na Bíblia, filho do homem com H maiúsculo, não está falando de Adão. Ok? Está falando do próprio ser divino. Com H maiúsculo. Não coloca a letra maiúscula para seres humanos comuns. Você sabia disso? Mas as pessoas não entendem isso. Mas o Senhor está lá, como diz os dons de uns para apóstolo, outros para profeta, outros para mestre de doutores. Então, muita coisa eu aprendo, sim, com os teólogos na internet. Muita coisa, principalmente o significado de palavras. Amém, glória a Deus, aleluia. Só tome cuidado para você não pegar um teólogo aí que nega a divindade de Cristo, que aí o negócio vai ficar feio pro seu lado. Vem conosco, Jesus. Então vamos lá. Aqui, o Senhor Jesus, ele é apresentado como servo de Deus. Você não pode pegar um versículo só da Bíblia e ficar pregando só um versículo só. Por quê? Porque você vai cometer muitos erros, igual eu vejo muitos pela internet. Porque o Senhor Jesus, ele é apresentado como servo, como Deus, como homem, como rei. E se você não conhecer tudo isso, sua doutrina vai ser só 25% da doutrina completa. É o que acontece com todos esses que se dividiram aí da reforma. Cada um deles pega só um pedacinho, ok? Vamos lá?
O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vós entregaste e negaste perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Então era assim que Pedro pregava para o povo de Jerusalém, gente. Pedro não ficava com mimimi, com idolatria. E ó que Pedro era super do lado do povo dele. Pedro nem gostava de pregar para gentio. Só para você ter ideia. Só você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver. Mas Pedro falou. Olha o que Pedro falou. Vós, o final do versículo 13. Capítulo 3 de Atos. Vós o entregaste e negaste perante o governo romano, Pilatos, ok? Quando este resolvera soltar o governo romano, Pilatos, governo, o chefe da segurança, não sei, gente, alguma coisa ali ele era. Fala Pôncio. O que é Pôncio? Pôncio Pilatos, nas traduções mais antigas. Então, o Pôncio Pilatos, que era da justiça romana de Jerusalém, ele queria soltar o Senhor Jesus. Mas o próprio povo do Senhor Jesus, o próprio povo de Jerusalém, falou, não, nem pensar. E Pedro está falando aqui, ó, vocês o entregaste e negaste perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homicida, porque o Barrabás ele já tinha matado gente. Até hoje tem gente seguindo homicidas. Até hoje tem muitos evangélicos por aí seguindo homicida, tá seguindo o Barrabás, seguindo o falso leão. E diz que tá seguindo Jesus. Machia, nós seguimos o Machia. Nós seguimos Yeshua e Yahusha. Arrumaram tantos nomes agora, gente. Yeshua é aramaico. Yeshua é aramaico. Okay? Mas arrumaram tantos nomes. Yahusha. Não pode mais falar Jesus. Gente, Jesus é salvação no grego. Vem do grego. A Nova Aliança foi escrita no grego. Lá na cruz já tinha a placa escrita em 3 línguas, o grego estava junto. Jesus não mandou tirar, nem veio um anjo e tirou. E nem o pai gritou de lá de cima, tira isso daí. Não! Esses religiosos que querem acabar com o cristianismo é que quer fazer isso. E você está seguindo eles. Você que diz que é evangélico. Seguindo Barrabás. Olha aqui, ó. Mas vós renegaste o santo, o justo, pediste que se vos desse um homicida. Mataste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunha. Em virtude da fé em seu nome foi que esse mesmo nome consolidou este homem que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita à vista de todos vós. Veja aí a primeira parte do capítulo 3, está falando do paralítico que foi curado. Ok? Agora, irmãos, sei que o fizeste por ignorância, como também vossos chefes, que eram os chefes, os sacerdotes, os chefes dos fariseus e saduceus. Ok? E aí o Pedro ainda compreende eles. Fala, mas eu sei que vocês fizeram por ignorância. E aí Pedro continua pregando. Deus, porém, assim cumpriu o que antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Jesus já morreu, já estou salvo para o céu. Você já se arrependeu? A primeira pregação do cristianismo começa com João Batista e já começa pregando arrependimento. O Senhor Jesus pregou arrependimento e os apóstolos pregam arrependimento.
Só reforma que não prega arrependimento, né? Arrependei-vos, portanto, convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Arrependei-vos. Sabe por que reforma não prega arrependimento? Porque o próprio líder não se arrependeu. Porque o próprio líder se revoltou contra a igreja existente da época e ele não se arrependeu. Okay? Ele não deu o braço a torcer de pedir perdão. Não. Arrepender? Não. Ele se achava melhor que os outros. Mas o evangelho é esse: arrependei-vos, portanto, convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Ok? É arrependimento. Não, você tem que conhecer a Bíblia para ser salvo. Se fosse assim, estava todo mundo salvo lá no Israel, na época que Cristo veio, né? Você tem arrependimento. Você tem que seguir os pais da reforma para você ser salvo. Não está escrito isso. Seu Jesus não precisa de reforma. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. O evangelho não precisa de reforma. O evangelho precisa ser pregado como ele é. Ele não muda. Que muda seres humanos. Se liberte disso. Eu sei que eu vou arrumar inimigos dentro do próprio protestantismo. E do meio evangélico também. Porque ainda está muito se apegado a essas coisas. Mas nós temos que pregar o que está escrito. O que está escrito? Arrependei-vos, portanto, convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Não é só levantar a mão, tá salvo, vai para o céu. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. Primeiro vai pregar o arrependimento, depois vai vir Cristo Jesus para você. É necessário, porém, que o céu o receba até o tempo da restauração universal do mundo inteiro. A palavra universal e a palavra católica significa no mundo inteiro, viu, gente? As pessoas... eu sou contra os católicos. Nem sabe o que significa a palavra católica. A palavra católica significa aquilo que está no mundo inteiro. Você é contra o evangelho de Cristo que está no mundo inteiro? Então a palavra católica, a palavra universal, não é nem a igreja de Roma e nem a igreja do Brasil, não. Isso significa que é a restauração do mundo inteiro. Aqui, ó. É necessário, porém, que o céu receba quem? Jesus de Nazaré. Ante os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora, antes, pela boca de seus santos profetas, santos apóstolos, santos. Nem pode falar santos, não pode, para você que não conhece Bíblia, eu falo tranquilamente. Santos apóstolos, santos profetas, santos cristãos que deram a vida por Cristo, que foram mártires. Agora, hoje em dia, ninguém quer andar em santidade, por isso não pode mais falar a palavra santo. Tem compaixão de nós, Senhor, de mim também, porque eu também preciso muito, 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 Senhor. Muito, muito, porque a gente é cheio de achar que a gente é melhor que os outros, tá amarrado. Isso na minha vida, eu repreendo. Eu peço até perdão a Deus, às vezes que eu fui me engano desses meios religiosos, que ficava condenando tudo e fazendo eu seguir outra religião. Sai de uma e entra noutra. Não, vou seguir Jesus, vou seguir a Bíblia, seguir o Evangelho. Graças a Deus que eu conheci o Evangelho assim que eu nem sabia ainda o que era cristianismo direito. Eu vim bem caipira, lá da roça, na Bahia, cheguei em São Paulo. Aí eu fui ver Bíblia. Deus, pela misericórdia, me direcionou a ler os Evangelhos. Aí que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Foi assim. Me uni à igreja, porque eu queria batizar, fazer parte da igreja. Foi tudo maravilhoso, tudo bênção. Mas tinha algo mais. Deus vai ter sempre algo mais para você. Vem conosco, Jesus.
Aleluia. Virá assim da parte do Senhor tempo de refrigério, e Ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. Quando? Quando você pregar arrependimento para o povo e quando tiver a restauração universal no mundo. É necessário, porém, que o céu o receba até o tempo da restauração universal, do qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. O Senhor Jesus só vai voltar depois que tiver a restauração. Mas não é essa restauração que os messiânicos pregam. Essa restauração universal, quem vai fazer é Deus. Porque aí o mundo espiritual entra. Aí existe guerra de poderes que você nem conhece. Okay? Já dissera Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará ou levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que ele vos disser. Então, gente, Moisés falou que é para ouvir Jesus de Nazaré. Maria falou que é para ouvir Jesus de Nazaré. E você está dando ouvido para quem? Para os judeus, a pessoa humana mais importante é Moisés. Para os católicos cristãos, a pessoa mais importante humana é Maria. Porque o Senhor Jesus está acima de todos eles. O Senhor Jesus não é comparado com ninguém. Estou falando de pessoas humanas. Mas tanto Moisés quanto Maria, começa tudo com M, falou, a ele ouvi. Maria devia estar lembrando de Moisés. Devia estar lembrando quando ela falou lá na festa, fazer tudo que ele mandar. Vai ver que ela lembrou aqui que quando Moisés falou. Olha o que Moisés falou, gente. Vai vir um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que ele vos disser. E depois Maria foi lá e falou a mesma coisa. Gente, está começando a pingar aqui já. Acho que eu vou ficar aqui debaixo da árvore para mim terminar aqui. Que já começou a dar uns pinguinhos aqui. Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque vamos lá. Vamos terminar aqui a leitura. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Está em Deuteronômio 18, 15. Ok, gente? Todos os profetas, vê lá direito, porque dependendo da tradução, ou é Deuteronômio 18 ou é 19. Mas está em Deuteronômio. Vê 18 ou 19, 15. Por quê? Porque tem tradução de Bíblia que muda o capítulo. Vamos lá. Todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel anunciaram estes dias. Aqui, ó. Todos os profetas desde Samuel. Você conhece os profetas desde Samuel? Maria também era uma profeta do Senhor. E além de ser profeta, bem-aventurada. Mais que todas as mulheres. Qual é a mulher que tem o Filho de Deus dentro da barriga? Gente, eu já vi umas mulheres ignorantes por aí, falando que Maria era igual a ela. Maria era igual eu. Você já tem o Filho de Deus dentro de sua barriga? Então parece ser ignorante. Às vezes a pessoa está indo no pecado, na fornicação, tendo relações sexuais ilícitas. E fala, Maria era igual eu. Maria era virgem, santa, já desde o ventre consagrada ao Deus de Israel. Um profeta. O anjo falava com ela. O anjo conversa. Você conversa com o anjo? O anjo já falou para você que você vai ser mãe do Filho de Deus? Ok? E você fica aí dizendo que gente sai dessa ignorância desses protestantes. É sério. Eu já vi gente falar isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão, na tua descendência serão abençoados
todas as famílias da terra. Olha aí, gente. Deus disse para Abraão, na tua presença são abençoadas todas as famílias da terra. Você está abençoando a descendência de Abraão? Abraão teve muitos filhos. Quando eu fui para a igreja, cantava uma musiquinha lá. Abraão tem filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Você sabe por onde andam os filhos de Abraão? Nós estamos o mundo inteiro os filhos de Abraão. É como a areia do mar. E você fica idolatrando um estado político. Você nem reconhece que Cristo fez por você. Por que você não lê Bíblia? Porque você vai pela cabeça dos outros. Olha aqui, todos os profetas que têm falado sobre o servamento desse Samuel anunciaram esses dias. E dia que? Dia do Messias, que veio para salvar todo mundo. Vós sois filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais. Abraão, Isaac e Jacó, viu? Esses são nossos pais. Quando disse Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Na descendência de quem, gente? De Abraão. Vê quem é a descendente de Abraão. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo. Falando de Jesus, viu? Para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Então, Pedro pregando para o povo de Jerusalém e falando isso. Pedro que nem gostava de pregar para gentil, Pedro só gostava de pregar para os judeus. Pedro não gostava de pregar para os gentios, lê Atos dos Apóstolos. Aliás, eu estou lendo Atos dos Apóstolos. E Pedro falou sobre Jesus, que Moisés falou que era para fazer tudo que Jesus mandasse, que todos os profetas pregou, estava preparando para a vinda do Messias, Jesus de Nazaré, e é que era para aquele povo se arrepender, mesmo aqueles que estavam na ignorância, que aplaudiu a morte dele, agora era hora de se arrepender. Você conhece alguém que está aí aplaudindo a morte dos servos de Deus? Traz essas pessoas ao arrependimento. O nosso papel é pregar o arrependimento e que nós possamos também nos arrepender das nossas más obras. Nós não fomos chamados para ser político, nem para levar política para a igreja, nem para torcer para partido, e nem para torcer para ministério, e nem para torcer para o pastor fulano de tal, ou profeta fulano de tal, ou padre fulano de tal. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para pregar arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. Lê os evangelhos, lê os apóstolos, lê as cartas apostólicas, e eu vos deixo aqui. Que o Senhor os abençoe, vocês, é a mim que eu preciso. Vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre cada um de vocês. Vocês sejam brasas vivas, mas se liberte, saia fora da política. Pregue o verdadeiro evangelho. Saia fora do preferencialismo gospel. Se liberte disso. Vá para a Bíblia e vê o que a Bíblia está falando. Vos deixo na paz. Shalom, shalom. Vos abençoo com a bênção da saúde, da prosperidade e da paz. Em nome de Jesus. Amém. Paz.